É isso aí, meus amigos, é isso aí, meus irmãos. Estamos aqui dando mais um início a uma próxima gravação dessa live, onde eu estou ensinando sobre a farsa do dízimo, né? Vocês vão ver que o dízimo que está sendo entregue aos pastores nos dias de hoje, nas denominações religiosas, não é o dízimo da Bíblia, não é o dízimo verdadeiro das Sagradas Escrituras. Só um minutinho aí, amados, que escureceu aqui. Espera aí. Opa, aí sim, voltou. Vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal, O Caminho que Leva ao Criador. Peço que vocês se inscrevam, vocês que ainda não são inscritos, e ative os sinos, ok? Vamos lá, vamos dar início então. É o segundo, eu estou aqui no salão, né, na barbearia. E o título vai ser Revelando a Farsa do Dízimo, número 2 agora, né? Porque já tem um, que eu já mandei essa live, agora é a segunda live. Porque falar sobre dízimo, pessoal, é amplo, muito amplo, é bastante ensinamento, bastante coisas, né? Para você ter uma ideia. Aí as pessoas vão falar assim, mas peraí, Edson, o dízimo não é da lei, o dízimo estava antes da lei. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e Abraão era antes da lei. Verdade, é verdade, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e não foi dinheiro, foi dado em despojos de luta, de guerra, né? E a Bíblia diz que Abraão só entregou dízimo uma única vez. Não se vê mais falando que Abraão entregou dízimo, né? E o dízimo antes da lei estava junto com a circuncisão, que estava também antes da lei. Então, para quem não sabe, a circuncisão era antes da lei, junto com o dízimo, que o dízimo também era antes da lei. O ato de circuncidar, procura ver no Google, você vai entender bem sobre isso. A circuncisão hoje seria como se fosse a fimose, né? A operação do órgão genital masculino. Perdão. Então veja só, pessoal, mas pesquisa aí sobre circuncisão. Era antes da lei. Veja só, meus amados, o dízimo, ele estava antes da lei, e ele pegou na mão da circuncisão. Os dois entraram na lei, entraram no tempo da lei mosaica, de mãos dadas, um junto do outro, o dízimo e a circuncisão. Estou fazendo aqui uma pequena brincadeira aí de dar as mãos, né? Veja só. E aí, adivinhe quem é que parou na cruz de Cristo? Adivinhe quem é que parou? Parou a circuncisão. A circuncisão parou na cruz de Cristo. Mas o dízimo, a religião transformou em mentira. De que jeito? Tirou da cruz de Cristo uma verdade, dízimo, que parou na cruz. Mas eles tiraram e transformaram em mentira, entregando 10% do salário de vocês todos os meses, né? Então veja só, o dízimo, que era antes da lei, atravessou a lei junto com a circuncisão. Quem é que parou na cruz? A circuncisão parou na cruz, porque não é interessante para a religião tirar da cruz a circuncisão. Mas o dízimo que parou na cruz de Cristo, eles pegaram sem autorização do Senhor Jesus Cristo
e transformaram em mentira, dízimo mentiroso, que é entregar 10% do teu salário aos religiosos, aos falsos profetas, ou então aos mercenários, né? Que o mercenário faz isso, ele arranca tudo que a ovelha tem, ele arranca a carne da ovelha, a gordura da ovelha, os ossos da ovelha, até a pele da ovelha, eles comem tudo, né? Eles não deixam sobrar nada. Então eu estou falando do que é Bíblia, viu? Então, se eles não conhecem Bíblia, eu estou ensinando a vocês Bíblia. Amém, pessoal? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o dízimo que é dado em alimento e transformaram em dízimo dinheiro. Como eu havia falado na outra live, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, ali diz que era uma vez por ano que se entregava o dízimo. E você podia comer o dízimo, o próprio dizimista podia comer o dízimo. Pergunta para o pastor se ele tem como ensinar para vocês Deuteronômio 14, 22. Claro que eles não vão ensinar vocês. Mas vamos lá. Então, o dízimo era para quê, meus amados? Para que era o dízimo no tempo da lei? Para alimentar os levitas que cuidavam do templo, e ali no templo tinha a arca que simbolizava a presença de Deus em Israel. Então no templo tinha a arca da aliança, né? Somente os levitas podiam tocar na arca da aliança. Qualquer outra pessoa de outra tribo que tocasse morria na hora, entendeu? Então tinha ali a arca da aliança, tinha o templo, tinha necessidade de sacrifício, de sacrificar um animal. E então tinha tudo aquilo lá que você pode pesquisar. E por isso se chamava Casa do Tesouro. Por que Casa do Tesouro? Porque ali tinha um tesouro chamado Arca da Aliança. E hoje a Arca da Aliança, meus amados, é o teu corpo, aonde simboliza que é o templo, aonde o Espírito de Deus habita em nós, não mais na Arca da Aliança. Amém? Entendam, meus amados, que não existe milhões de casas de ouro. Quando o teu pastor diz assim, traga o dízimo à casa do tesouro, fale assim para o teu pastor, pastor, mas a casa do tesouro era lá em Israel, porque tinha a Arca da Aliança e tinha o altar do sacrifício. Quer dizer que não existe mais, acabou o templo. Jesus entrou no templo e mandou destruir o templo, porque a ideia de templo é ideia templista. A ideia templista foi antes de Cristo. Jesus veio e fundou a igreja, que somos nós. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém, amados? Não tem dízimo mais, acabou dízimo. Por que acabou dízimo? Porque acabou o templo, acabou a necessidade de ter sacerdotes. Sacerdotes levitas acabaram, não tem mais. Entendeu, meus amados? Então não há necessidade de dízimo. E para quem Deus estava falando, roubará o homem, Deus estava falando para os sacerdotes levitas, ali em Malaquias capítulo 3. Ali você vai ver, no versículo 2, você já vai ver ali, que Deus está falando bem assim. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, o que Deus estava falando ali? Malaquias capítulo 2. Ele estava dizendo, agora, ó sacerdotes,
ele não estava falando dessa maneira aqui, ó. Vamos mudar, vamos tirar sacerdotes e escrever, vamos passar um corretivo, né? Já que pode mudar então dízimo e alimento para dinheiro, então vamos passar um corretivo então na palavra sacerdotes, né? Do versículo 1 de Malaquias 2. Então vamos colocar, escrever agora igreja. Vamos dizer que Deus está falando para a igreja agora, né? Os pastores esqueceram disso, né? Já que eles ensinam que tem que entregar o dízimo, porque está escrito em Malaquias, e eles transformaram o dízimo verdadeiro que é alimento em dinheiro. Então eles esqueceram de transformar a palavra sacerdote ali do versículo 1 de Malaquias 2, que diz assim: agora, mudada a palavra, né? Agora, ó igreja, este mandamento é para vós. Agora sim. Aí seria para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não está escrito isso, amados. Está escrito agora, ó sacerdotes. Não está escrito igreja. Então Deus estava chamando a atenção dos sacerdotes levitas. Ele começou chamando a atenção no capítulo 2 e terminou lá no capítulo 3, versículo 8 em diante, e diz: roubará o homem a Deus, todos os dias vós tem me roubado, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados. Por que, amados? Por que Deus disse com maldição sois amaldiçoados? Porque era o tempo da lei. No tempo da lei, se você errasse em um tio da lei, você era amaldiçoado. Se você deixasse de cumprir um tio da lei, você era punido com maldição. Era tempo da lei, não era tempo da graça. Jesus ainda não tinha vindo quando ali está em Malaquias. Por isso, os pastores não podem citar Malaquias para tirar dinheiro de vocês. Eles são mercenários. Eles é que estão roubando vocês. Preste atenção, meus amados. Ali está escrito: com maldição sois amaldiçoados, vós que roubais a mim e a casa do tesouro. Quer dizer, vós que roubais a mim e toda a nação, né? Então, amados, veja só. Como pode os pastores de hoje pregarem que você está roubando a Deus e que você será amaldiçoado se não der o dízimo, sendo que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ali afirma que o Senhor Jesus levou todas as maldições que era contra nós. Agora veja só, se Jesus levou todas as maldições que era contra nós, conforme está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, como é que os pastores pregam então, dizendo lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 em diante, que nós roubamos a Deus e que com maldição será amaldiçoado? Como pode isso, meus amados? Então está entrando em contradição à Sagrada Escritura. Então, quer dizer, em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz que que seremos amaldiçoados por roubar a Deus nos dízimos. Mas em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus levou toda a maldição. Quer dizer que não tem mais maldição, acabou as maldição. Jesus levou tudo na cruz. Então em Malaquias 3, do 8 em diante, diz que nós seremos amaldiçoados, e em Gálatas 13 diz que nós não seremos amaldiçoados. Então como é que pode isso daí? Não está tendo contradição?
Então a mentira do dízimo se estende por anos e anos e anos e anos. Amados, creia na palavra de Deus. Eu estou citando a Bíblia. Jesus levou toda a maldição que era contra nós. Ninguém fica amaldiçoado mais, acabou maldição. Então não tem esse negócio nem de quebra de maldição, né? Vamos fazer a campanha da quebra de maldição. Mas que quebra de maldição? Jesus já não quebrou toda a maldição? Jesus já não se tornou maldito por nós? Como está escrito, meu amado? Eu estou falando mentira aqui? Espera um pouco então, vamos lá, vamos escrever aqui Gálatas, espera aí, Gálatas 3:13, vamos ler o que está escrito aqui. Olha lá, Gálatas 3:13, eu estou aqui no computador, e está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós, amado. Acabou, amado, não tem mais maldição. É tudo mentira desses pastores da religião, para que eles possam arrancar dinheiro de vocês, meus amados. Tudo mentira. Jesus já levou na cruz, ele já nos libertou. Nós não temos mais que viver pela lei, amado. Se você vive pela lei, você crucifica Jesus de novo. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 6, que é impossível renovar de novo. Chega a ser impossível renovar outra vez. Com isso você crucificou Jesus. Amados, eu vou ler aqui uma passagem de Gálatas capítulo 3, versículo 10, que está escrito assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então veja só, todas as pessoas que querem guardar mandamento da lei, ainda que um item da lei, seja guardar sábado, entregar dízimo, o que está escrito lá? Está escrito que estão debaixo de maldição. Significa que essas pessoas, elas não querem viver pela graça. Elas crucificam Jesus de novo e querem viver debaixo de maldição, porque daí é debaixo de maldição. Aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Versículo 10 de Gálatas 3. Porque está escrito, o que é que está escrito? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se você entrega ainda que um item da lei, é culpado de toda a lei. No caso, então, se você transgride um item da lei, você transgride toda a lei. São mais de 600 itens a lei. Você tem como você guardar todas, né? Amados, fuja da mentira das religiões. Dízimo, ela estava na lei, ela era antes da lei, passou pela lei e cruz de Cristo. Parou na cruz de Cristo. Não devemos praticar dízimo, ainda que dízimo era dado em alimentos. Eu li para vocês em Deuteronômio 14, 22 em diante, está escrito que o próprio dizimista podia comer o dízimo, literalmente. Então veja só, você entrega dízimo, você não entrega o dízimo. Mentira. Você entrega a farsa do dízimo, a mentira. Você está sendo enganado. Eles estão arrancando 10% do seu salário, enganando você e não deixando você crer na verdade. O versículo 11 de Gálatas capítulo 3 diz que quem pratica um item da lei perde a salvação.
Não é eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Se você guarda o sábado, perde a salvação. Entrega o dízimo, perde a salvação. Por quê? Vamos ler? Vamos lá então. 3, versículo 11. Está escrito assim: e é evidente que pela lei, qualquer item da lei que você praticar, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Todo-Poderoso, diante de Deus. E tem uma vírgula, e diz assim: porque o justo viverá pela fé. Ou seja, nós estamos livres das leis mosaicas, vivemos somente pela fé. E aí eu vou explicar esse versículo. Está escrito lá: e é evidente que pela lei ninguém será justificado. O que significa? Não será salvo. Se você não é justificado, você não é salvo. E pela obra da lei, homem nenhum será justificado. Então quer dizer que quem pratica, ainda que um item da lei, perde a salvação. Literalmente. A palavra de Deus não muda. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, meus amigos, aí fica ao seu critério, né? E agora? Vivo pela lei ou vivo pela graça? Eu vivo pela graça, pela fé, pela misericórdia de Deus. Agora veja só, no versículo 12 de Gálatas capítulo 3, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, ou seja, você pratica um item da lei, ela não é da fé. Ela não é da fé. Mas se você fica e insiste em praticar, então você vai viver da lei, não da fé. Não se pode viver das coisas, ou é lei ou é fé. Amém, amado? Creia na palavra de Deus. Eu quero mostrar agora para vocês o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele é capítulo 7, versículo 5. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então vamos lá, o que está falando ali? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Vamos dar uma pausa aí. O que quer dizer? Quer dizer que quem é que recebia o sacerdócio? Os filhos de Levi. Então não venham com essa desculpa farrapada de que pastor está na figura de um sacerdócio, de que padre está na figura de um sacerdócio, de que papa está na figura de um sacerdócio, porque os sacerdotes eram levitas. Amém? Nós não pertencemos à tribo dos levitas. Por quê? Porque a Sagrada Escritura diz que Jesus veio da tribo de Judá, aonde não se ouve ou se ouviu falar em sacerdócio. Então, Jesus se tornou o sumo sacerdócio para sempre. Então, quem é o nosso sumo sacerdote? É só Jesus Cristo, meus amados.
E isto está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que nós já vamos ler. Então esse papo furado de que pastor é levita, ele é o escambau que é levita, perdão pela palavra, não é levita. Os sacerdotes levitas se encerraram, meus amados. Se encerrou os sacerdotes levitas, acabou o templo, não é necessário mais templo. Se não é necessário templo, não é necessário dízimo, porque dízimo era para alimentar os sacerdotes levitas, as viúvas e os órfãos, o que a tua religião não faz. A tua religião faz isso? Alimenta as viúvas, alimenta os órfãos, alimenta os estrangeiros, então eles estão fora da Bíblia, né? Da Bíblia, viu? Vamos crer na palavra, irmão? Vamos crer na Bíblia? Vamos, todos nós? Vamos crer na Bíblia, né? Então veja lá. E que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio tem ordem. Quem é que tem ordem, meus amados? Já está dizendo aí no versículo 5 de Hebreus capítulo 7. Quem é que tem ordem de receber o dízimo? De tomar o dízimo do povo? O sacerdote levita. O teu pastor não tem ordem. Ordem de quem? De Deus. O teu pastor não tem ordem, meus amados. Nem o Papa, nem o Padre. Não tem ordem. Creia na Bíblia. Tá difícil crer na Bíblia? Parece que tá difícil, né? Ô misericórdia, amado. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou livre das mentiras da religião. Eu fui pastor de sistema religioso. Hoje eu sigo a Jesus sem religião e sem templo, porque o templo sou eu. Amém, amado? Vamos terminar aqui. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei. Segundo a lei. Quem tem ordem segundo a lei? Os levitas. Então dízimo era da lei, está explicado. Segundo a lei. De tomar dízimo do povo, era segundo a lei, meus amados. Não é da graça, é mentira desses falsos religiosos, desses falsos pastores, esses mercenários, é mentira deles. E ainda diz: isto é de seus irmãos, e ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então quem é que tinha ordem? Só os levitas, ninguém mais. Acabou os levitas, meu irmão. Jesus entrou no templo, ele mandou destruir o templo. Ele falou: destrua esse templo, em 3 dias levantarei. O que ele quis dizer, meus amados? Ele quis dizer: pessoal, acabou, vocês não precisam mais de entrar em templo para buscar Deus. Acabou, a partir da minha morte na cruz, eu faço vocês templo, eu vou habitar dentro de vocês. Vocês são templo, a igreja somos nós. A igreja não é construção, não é 4 paredes, não é denominação. A igreja é pessoas, vidas humanas convertidas ao cristianismo. Amém, amados? Creia nisto. Jesus disse para a mulher samaritana, quando a mulher samaritana disse assim: nossos pais adoraram ao Senhor nesse monte. Jesus falou para ela: filha, eu afirmo que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E é esses tais que o Pai procura. Amém, amado? O que quer dizer? Quando Jesus disse nem no monte, nem em Jerusalém, monte era local de adoração. Era o local religioso. Jerusalém era um local religioso. Era uma cidade religiosa, porque tinha o templo. Era o local de adoração. Vocês lembram que o eunuco
lá de Atos, eu não lembro agora o capítulo do versículo, eu não lembro o versículo, mas lá em Atos fala do eunuco e Felipe, né? E eunuco, a Bíblia diz que o eunuco estava indo para Jerusalém. Então acabou a adoração em templo. Quando Jesus disse nem neste monte e nem em Jerusalém, ele estava dizendo que acabou o local religioso para se adorar a Deus. Não tem mais local religioso. Você entra com ousadia no lugar santo dos santos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você entra na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer minuto. Agora mesmo você pode entrar na presença do Pai e falar com Ele, Ele te ouve. Então não tem mais necessidade de sacrifício, não tem mais necessidade de sacerdotes. Pastor não é sacerdote, é mentira. Deus não deixou pastor nenhum para ficar conduzindo as ovelhas de Jesus Cristo. Quando Deus disse para Pedro, pastoreai o meu rebanho, falando para Pedro, pôr uma placa denominacional e formar o seu time de futebol ali, não era isso. Deus estava falando para cuidar das ovelhas em que Deus ia trazer para ele. Eu tenho chamado de pastor e Deus traz as pessoas aqui para me estar orando, para me estar orando. E não tenho templo, não tenho denominação, apenas eu oro pelas pessoas e levo elas até Jesus, que é o sumo pastor. Amados, creia nisto, creia na palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, este vídeo vai continuar no próximo, tá? Na próxima live eu estarei mandando esse vídeo, ok? Até lá!